Uma jovem está abandonada pelas ruas e, ao implorar por ajuda, ela encontra um homem rico que vai mudar totalmente seu destino. Entre dor, perdão e superação, essa é a história de uma segunda chance que vai te emocionar e te inspirar. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. O beco estava escuro, sujo e frio. O vento cortante parecia morder a pele exposta. Lá, entre sacos de lixo e pedaços de madeira, Laura acorda, tremendo. Seus ossos pareciam doer, e o frio, que cortava como facas, fazia seu corpo encolher ainda mais. Seus olhos, cansados da vida nas ruas, não enxergavam muito além da escuridão que a cercava. Mas ela sabia exatamente onde estava. No único lugar que conhecia, o beco sujo, onde a vida tinha se tornado um constante pesadelo. Laura tinha apenas 23 anos, mas seus olhos pareciam carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento. Desde pequena, ela não conhecia a palavra lar, e sua infância se resumia ao abandono e à dor de ser deixada para trás. Seus pais nunca mais soubera deles. Uma criança solitária, que cresceu sem a proteção e o carinho que toda criança merece. Aos 7 anos, foi obrigada a viver nas ruas. Sem saber o que era uma cama confortável ou um prato de comida quente, ela aprendeu a sobreviver. Fome era uma companhia constante. O frio era um inimigo imbatível. A solidão era o fardo que ela carregava nas costas todos os dias, mas naquela noite a dor parecia insuportável. Durante o escuro da madrugada, enquanto ela tentava se aquecer com as poucas cobertas que tinha, algo terrível aconteceu. Outros moradores de rua, pessoas que ela pensava que eram suas iguais, roubaram suas roupas, suas cobertas, deixando-a vulnerável e indefesa. O desespero era tão grande que as lágrimas não vieram. Não havia mais lágrimas. Ela estava tão acostumada à dor que a tristeza já não a tocava mais. Mas o frio era imenso e cortante. Cada respiração fazia seu peito se apertar, seu corpo gritar por socorro. Ela tentou se levantar, mas as forças tinham se esgotado há muito tempo. Sentia o corpo fraco, exausto, como se tivesse dado tudo de si e mais um pouco, sem jamais receber algo em troca. Ela estava sozinha, e naquele momento, parecia que o abismo estava diante dela. O vazio, o abandono e a solidão. Tudo ao seu redor parecia uma condenação sem fim. Sem rumo, ela andou pelas ruas. Seus pés machucados e sujos mal conseguiam se manter em movimento. Mas a necessidade de sobreviver, de continuar, de não ceder, era mais forte. Ela não tinha mais nada, nem sequer um abrigo temporário. O que ela mais temia, o que ela temia desde o momento em que foi abandonada, era que ninguém se importasse. E agora, naquele momento, ela não estava errada. Ela gritava por socorro, mas as pessoas passavam ao seu redor como se ela fosse invisível. "Por favor, me ajudem! Alguém! Me ajuda!" A voz de Laura, fraca e desesperada, ecoou nas ruas vazias. Mas, como sempre acontecia, ninguém a ouviu. Não havia nem mesmo um olhar compassivo. A sociedade, tão acostumada a ignorar os invisíveis, a deixar as pessoas para trás, não dava a mínima para ela. Então, enquanto Laura vagava pelas ruas, com os pés sangrando e o coração destruído, o destino trouxe alguém. Gustavo Almeida, um homem elegante, estava andando pela rua, imerso em seus próprios pensamentos. Ele vestia um terno caro, seus sapatos brilhavam à luz da lua e ele parecia alheio ao mundo à sua volta. O homem dos seus sonhos? Talvez. Mas ele passava por ela como se fosse mais uma pessoa qualquer na rua. Ele não a viu. Para ele, ela não existia. Laura, no entanto, viu-o passar. Em sua mente cansada, ela o observava com uma esperança desesperada, como se aquele homem fosse sua única chance de escapar do abismo onde se encontrava. "Por favor, me ajuda", ela murmurou, seus lábios trêmulos. Mas ele não parou. Ele nem ao menos olhou.
A dor era quase insuportável. Laura se sentiu um nada, uma sombra, algo que poderia desaparecer e ninguém notaria. Mas, antes de seguir em frente, algo dentro dele, talvez uma dúvida, fez Gustavo hesitar. Ele parou por um momento, mas a indiferença logo o tomou novamente. O homem do terno caro, que tinha tudo e mais um pouco, não podia se permitir parar para ajudar aquela jovem, vestida em farrapos, sozinha na rua. Ele deu uma última olhada para trás, como se estivesse tentando convencê-lo a agir, mas não fez nada. Ele seguiu seu caminho, as ruas geladas agora parecendo ainda mais vazias. Enquanto ele se afastava, Laura, no fundo de seu ser, já estava preparada para desistir. Ela sabia que ninguém viria, sabia que a dor da solidão e do abandono já a tinham consumido por completo. O homem que ela achou que poderia mudar sua vida desapareceu na esquina e ela, sentindo-se ainda mais perdida, se deitou no chão. O peso da vida nas ruas, o peso do abandono, do vazio, tudo isso a esmagava. E enquanto seus olhos começavam a se fechar, a escuridão tomou conta dela, como um abraço frio e implacável. Laura não sabia mais o que fazer. Ela pensou que talvez fosse hora de deixar tudo para trás, de não lutar mais, deixar-se sucumbir ao desespero, à dor. No entanto, algo dentro dela ainda resistia. O olhar de Laura estava vazio, mas ainda havia uma chama, uma esperança tênue que se recusava a apagar. Enquanto ela estava ali, deitada no chão, coberta apenas por sua própria miséria, algo dentro de Gustavo mudou. Ele ainda sentia a dor da cena que viu. Seu rosto refletia um conflito, como se a indiferença que teve ao passar por ela o incomodasse. Ele, com toda a sua riqueza, estava cego para o sofrimento dos outros. Mas seu coração começou a gritar. Ele olhou para trás mais uma vez, e a dúvida tomou conta dele. Foi então que algo lhe disse, com uma força indescritível: não passe reto. Não seja mais um que ignora o sofrimento de alguém. Ele respirou fundo e se virou. A figura de Laura, ainda fraca e cansada, estava estirada no chão. Ela não a viu. Ela não esperava mais ajuda de ninguém, mas o simples fato de que alguém estava voltando era suficiente para reacender uma chama de esperança em seu peito. Laura, com o último suspiro de força, levantou a cabeça e olhou para o homem que agora estava parado diante dela. Gustavo, sem saber ao certo o que fazer, se aproximou e disse com voz suave: "Você está bem?" Laura, com o pouco de dignidade que restava, não conseguiu responder. Ela apenas o olhou. Seus olhos, cansados e magoados, transmitiam toda a dor que ela havia carregado durante sua vida inteira. E naquele momento, o primeiro passo de sua jornada para fora do abismo foi dado. Gustavo estendeu a mão para ela e um simples gesto de compaixão começou a mudar tudo. A mansão de Gustavo estava silenciosa naquela madrugada. O vento cortava as árvores do jardim e o som do relógio marcava cada segundo como um peso insuportável em seu peito. Ele caminhava de um lado a outro, como se procurasse algo para aliviar a inquietação que o dominava. Mas nada parecia ajudá-lo. Mesmo estando cercado de luxo, com sua casa cheia de tudo o que alguém poderia desejar, Gustavo não conseguia parar de pensar nela. Laura, a jovem moradora de rua. Seus olhos tão vazios e ao mesmo tempo tão cheios de sofrimento não saíam de sua mente. O rosto pálido, a fragilidade, o desespero. Era como se ela tivesse gravado sua dor na alma dele, como um filme em loop. Ele não conseguia entender como um ser humano poderia passar por aquilo, como podia ser ignorado por todos ao seu redor. Como ela mesma parecia ter se acostumado com tanto sofrimento. Sentado à beira da cama, Gustavo olhava para a janela do quarto. Lá fora, o céu já começava a clarear, mas ele estava longe da paz. Ele nunca tinha se questionado tanto sobre sua vida. Sempre tão seguro com seus bens, com a certeza de que tinha o controle de tudo. Mas agora,
Algo estava mudado. Algo dentro dele o incomodava. Ele se perguntava: como podia viver em um mundo onde pessoas como Laura, cheias de dor e necessidades, existiam, e ele simplesmente passava por elas, imune à sua aflição? O peso da culpa o sufocava. Ele sabia que sua vida era cheia de privilégios e que isso, de certa forma, o tornava insensível à realidade do outro. Ele estava tão acostumado ao conforto e à abundância que a miséria parecia uma distante fantasia, algo que não o tocava, não o afetava. Mas agora ele estava diante da cruel verdade. Ninguém tem o direito de ser tão insensível. Sua vida, repleta de luxo, não significava nada se ele não pudesse fazer a diferença na vida de alguém como Laura. Ao acordar no dia seguinte, Gustavo tomou uma decisão que ele sabia que mudaria tudo. Não podia mais continuar fingindo que nada estava acontecendo, que o sofrimento de Laura não importava. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa. Ele não poderia simplesmente virar as costas para ela como tinha feito antes. Algo dentro dele o dizia que aquela jovem precisava de ajuda e que ele, de alguma forma, poderia ser a chave para essa mudança. Ele se arrumou rapidamente, colocou um casaco escuro e saiu da mansão. O ar gelado da manhã invadiu seus pulmões, mas ele estava determinado. Aquele era o dia. Ele sabia onde encontrar Laura. Não sabia o que faria com ela ou o que poderia fazer para ajudar, mas sentia que precisava tentar, e foi então que ele se lembrou do lugar. A rua deserta, o beco imundo, o cheiro de dor no ar. Tudo parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. Gustavo chegou ao local onde a viu pela primeira vez, com os olhos fixos no chão, encolhida como uma sombra do que um ser humano deveria ser. Mas ela não estava lá. O beco estava vazio, o silêncio envolvia tudo. Ele se sentou no chão por um momento, olhando ao redor, mas nada. A rua estava deserta. A cidade ainda dormia. O tempo parecia ter parado e Gustavo não sabia o que fazer. E se ela tivesse ido embora? E se o que ele queria fazer não fosse suficiente? Uma sensação de impotência o tomou. Mas antes que desistisse, algo o fez olhar para a esquina. E lá estava ela. Laura, com as roupas sujas e um semblante abatido, caminhava lentamente pela rua. Ela estava mais magra do que ele lembrava, com o rosto marcado pela fadiga e pelo sofrimento. Seus olhos, que já haviam perdido o brilho da juventude, agora refletiam a aceitação da dor como sua única companheira. Gustavo levantou-se imediatamente. Seu coração disparou ao ver que ela estava ainda ali, ainda tentando sobreviver. Laura o viu e por um momento hesitou. Como poderia ser ele novamente? Não parecia real. O homem que a ignorou na noite passada estava de volta, mas ela não sabia o que esperar. Ela olhou para ele como se estivesse esperando que ele a desprezasse mais uma vez. Mas algo era diferente naquele momento. O olhar dele não estava vazio, e ela sentiu que talvez houvesse uma esperança, ainda que tênue. Gustavo se aproximou dela com passos cautelosos, como se temesse quebrar aquele frágil vínculo que começava a se formar entre eles. "Oi, Laura", disse ele suavemente. Eu não podia simplesmente ir embora como fiz ontem." Laura o olhou, sem palavras, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. Ele a encarava com algo que ela não via em muito tempo, um olhar de verdadeira compaixão. Algo que ela quase tinha esquecido que existia no mundo. "Eu não sei o que fazer por você", continuou Gustavo, "mas eu quero te ajudar." Laura não respondeu imediatamente. Ela sentiu algo estranho dentro de si. Um calor que se espalhava por seu peito, algo que ela não sabia como lidar. Mas a essa altura, ela estava tão acostumada à rejeição, ao desprezo e ao abandono que não acreditava nas palavras dele. Como ele poderia ajudá-la? Como alguém tão distante,
tão diferente, poderia entender o que ela estava passando. Mas antes que ela pudesse dizer algo, Gustavo estendeu a mão. Em suas mãos, ele segurava um prato de comida quente, ainda fumegante, e um cobertor grosso que ele trazia consigo. Eu trouxe algo para você comer e um cobertor para te aquecer um pouco. Ele disse com uma sinceridade que Laura não conseguia entender completamente. O prato de comida era simples, mas para Laura era tudo o que ela precisava naquele momento. Ela não hesitou. Seus dedos trêmulos pegaram o prato e a comida com uma fome insaciável, quase como se ela não comesse há dias. E naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela sentiu pela primeira vez em muito tempo que alguém realmente se importava com ela. Que, talvez, ela não fosse invisível para o mundo. Gustavo a observava em silêncio enquanto ela comia. Ele queria dizer algo, queria prometer que mudaria sua vida, mas sentia que ainda era cedo demais. Ele queria mais do que apenas aliviar a fome dela por um dia. Queria dar-lhe uma chance de recomeçar, uma oportunidade de realmente sair daquele abismo de miséria e desesperança. Quando Laura terminou de comer, ela olhou para ele com um olhar mais suave, quase como se estivesse começando a acreditar nele. Ela não sabia o que ele tinha em mente, mas sentia que aquela não seria uma ajuda passageira. Algo em seu peito dizia que Gustavo não estava ali apenas por piedade. Eu vou tentar te ajudar, Laura. Quero mudar sua vida. Eu sei que é difícil acreditar, mas não estou aqui só para te dar comida e um cobertor. Quero que você saiba que existe mais para a sua vida. Você não precisa viver assim. Gustavo falou com um tom de convicção que tocou o coração de Laura. Mas antes que ela pudesse responder, ele hesitou e se afastou um passo. Mas no fundo, ele sabia que não poderia apenas dar ajuda momentânea. Não poderia apenas oferecer comida e cobertores e achar que estava resolvendo algo. Ele sabia que o que ela precisava era muito mais. Ele tinha que fazer mais, muito mais, para realmente mudar o destino dela. O sol mal se erguia no horizonte quando Gustavo acordou, mais uma vez imerso em pensamentos. Ele não conseguia afastar a imagem de Laura, a jovem que ele conheceu em um beco escuro, com os olhos cheios de dor e desespero. Desde que ele a viu, algo dentro dele mudara. Ele já não via sua vida da mesma maneira, não via o mundo da mesma maneira. A vida de luxo e privilégios, que antes lhe parecia um prêmio merecido, agora lhe parecia vazia e insustentável diante do sofrimento de outras pessoas. O que ele faria com aquilo? Como poderia simplesmente deixar Laura à mercê das ruas novamente? Ele sabia que ela precisava de mais do que comida e cobertores. Ele precisava dar-lhe uma chance de recomeçar, uma oportunidade de ter uma vida que ela nunca imaginou ser possível. Foi nesse momento que Gustavo teve a ideia. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas sentiu que era o único a dar a Laura uma chance real. Ele começou a planejar, a pensar em cada detalhe. Nada seria grandioso como os lugares aos quais estava acostumado, mas seria uma casa simples, acolhedora. Seria um lar, algo que Laura nunca tivera. Ele sabia que um lar, por mais humilde que fosse, poderia ser o primeiro passo para mudar a vida dela. Gustavo alugou uma pequena casa em um bairro tranquilo da cidade. O lugar era simples, mas tinha algo que agradava a ele, a sensação de acolhimento, de pertencimento. Ele mandou colocar móveis simples, mas confortáveis. Tudo foi pensado para que Laura se sentisse à vontade, para que ela soubesse que aquele espaço era dela, um espaço onde ela poderia finalmente se sentir segura. Quando tudo estava pronto, Gustavo ligou para Laura. O telefone tocou e a ansiedade o tomou de surpresa. Como ela reagiria a tudo isso? Seria ela capaz de acreditar que aquilo era real? Ele sabia que Laura era desconfiada e com razão.
Ela havia passado por tanto sofrimento, era natural que não soubesse como lidar com um gesto tão generoso. Mas mesmo assim, ele queria tentar. Ele queria dar a ela uma chance de acreditar, de reconstruir sua vida a partir do zero. Quando Laura chegou à casa, seus olhos se abriram como se não acreditassem no que viam. A casa, tão simples, mas tão diferente de tudo o que ela já conhecera. As paredes tinham cores suaves, o chão era de madeira, e a sala, pequena, estava cheia de móveis simples, mas bem cuidados. Uma mesa de jantar, algumas cadeiras, uma estante com livros e uma pequena televisão. Ela nunca tinha visto algo assim. Em sua vida, a rua e o abandono eram tudo o que ela conhecia. Não havia lugar para ela, nem um canto para descansar. Mas ali, naquele lugar, algo dentro dela começou a se mover. Gustavo a observava em silêncio enquanto ela caminhava pela casa, com passos hesitantes, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho. Laura olhou para ele, com os olhos marejados de lágrimas. Isso é real? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu não posso acreditar. Gustavo sorriu suavemente e se aproximou dela. Sim, Laura, é real. Esta casa é sua, se você quiser. Você tem um lugar para chamar de lar agora. As palavras de Gustavo pareciam flutuar no ar, como se a realidade estivesse começando a se formar ao redor de Laura. Ela olhou para ele, incapaz de entender como alguém poderia ser tão generoso, tão disposto a mudar a vida de uma pessoa que nem ao menos conhecia. Ela sentiu um nó na garganta, como se o peso daquelas palavras tivesse se transformado em algo pesado demais para suportar. A ideia de ter um lar parecia impossível, um luxo que ela jamais poderia alcançar. E, no entanto, ali estava ele, oferecendo-lhe exatamente isso. Um lar. As lágrimas começaram a cair de seus olhos, sem que ela pudesse controlá-las. Laura não sabia o que fazer com aquilo. O que ela faria em uma casa como aquela? Ela sequer sabia como cuidar de um espaço assim. A vida nas ruas a havia feito acreditar que não merecia nada disso, que sua única chance de sobrevivência era viver no caos e na luta constante. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração estava despertando. A dor e o medo de confiar novamente começavam a se misturar com uma sensação de alívio. A ideia de poder descansar, de ter um lugar que fosse só seu, parecia um sonho distante. Mas com os olhos marejados, ela olhou para Gustavo e disse com a voz embargada: Eu não sei como te agradecer. Gustavo se aproximou e colocou a mão suavemente em seu ombro. Você não precisa me agradecer, Laura. Isso é o mínimo que eu posso fazer. E você merece muito mais do que isso. Este é o primeiro passo. Eu vou estar aqui para você, sempre que precisar. Laura tentou sorrir, mas as lágrimas a impediram de controlar a emoção. Ela olhou ao redor da casa, como se tentando absorver a grandiosidade do momento. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma dor dentro de si. Uma resistência que ela não sabia de onde vinha. Ela estava com medo. Medo de confiar demais. Medo de que tudo isso fosse um jogo, um truque para depois ser deixada para trás. Afinal, as pessoas sempre a deixaram. Os amigos, a família. Ninguém se importou com ela quando mais precisou. Gustavo percebeu a resistência no olhar de Laura e sabia que ela não acreditava completamente naquilo. Ele não culpava. Como alguém que passou por tudo o que ela passou poderia acreditar em um gesto tão simples, mas tão poderoso como aquele? A confiança de Laura estava quebrada e levaria tempo para que ela entendesse que o mundo não era apenas dor e abandono. Eu entendo que seja difícil acreditar em tudo isso, disse Gustavo, com um tom calmo. Eu sei que você já passou por muitas coisas ruins, mas eu quero que saiba que isso não é só uma ajuda temporária. Eu estou aqui para você e quero que você saiba que pode confiar em mim. Laura balançou a cabeça, ainda sem palavras, mas sentindo uma mistura de emoções que ela não sabia como processar. O que ela faria agora? Como se encaixar em uma vida como aquela?
Ela, que sempre se viu como uma sombra, uma espectadora da vida, agora tinha uma chance de ser parte dela, de viver como as pessoas normais. Mas tudo isso parecia tão surreal. A casa era pequena, simples, mas o calor que ela sentia ali parecia um abraço, algo que ela nunca tivera. Ela sentou-se no sofá e olhou para Gustavo. Sentia um alívio, mas também uma angústia. Por um lado, ela sabia que era uma oportunidade única, uma chance de mudar sua vida. Por outro lado, ela ainda carregava o peso de toda a sua dor e seus medos. Como ela poderia deixar tudo isso para trás? Como poderia confiar em alguém tão diferente dela? Alguém que nunca soubera o que era a dor de uma vida sem esperança? Eu não sei se mereço tudo isso, disse Laura, sua voz baixa e cheia de insegurança. Gustavo se sentou ao seu lado e olhou para ela com um olhar firme, mas gentil. Você merece, sim, Laura. Você merece ser feliz, ter uma vida digna. Não importa o que aconteceu no passado. O que importa agora é o que você fará com o futuro. E eu estou aqui para te ajudar a recomeçar. Mas a decisão é sua. Você tem o poder de mudar sua vida. Laura fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras de Gustavo. A sensação de ter uma chance de recomeçar era esmagadora, mas também lhe dava um vislumbre de esperança. Talvez, só talvez, ela pudesse ter uma vida diferente, longe das ruas, longe do sofrimento. Talvez ela pudesse finalmente acreditar que era capaz de ser mais do que um reflexo de dor e abandono. O tempo passou. E Laura se viu imersa em uma rotina totalmente nova, mas ainda estranha e difícil de aceitar. A casa, que antes parecia um sonho distante, agora era seu lar. E com isso surgiam inúmeras questões e inseguranças que ela nunca soubera como lidar. Ela não estava acostumada à paz, ao silêncio das noites, ao conforto de um lugar que podia chamar de seu. Ela não sabia como viver nesse novo mundo, um mundo onde não havia luta constante pela sobrevivência. Mas algo dentro dela se apertava a cada dia, como se as paredes da casa estivessem guardando algo que ela ainda não conseguia entender. Logo nas primeiras manhãs, Gustavo apareceu para visitá-la. Ele a encontrava acordada, mexendo distraída em suas roupas, ou às vezes apenas sentada no sofá, com os olhos perdidos, como se tivesse dificuldade para se conectar com aquele novo espaço. Ela não sabia como começar, não sabia como se adaptar. O peso de sua história ainda pairava sobre ela, como uma nuvem escura que não conseguia dissipar. "Tudo bem, Laura? Como está se sentindo?" Ele perguntava com um sorriso gentil, mas não forçado. Ela, relutante, respondia com um simples "estou bem", que soava vazio, até mesmo para ela mesma. Ela estava bem? Ou estava apenas tentando se convencer de que estava? Não sabia. Eu não sei como fazer isso. Como viver aqui. Como me sentir em casa, sabe? Ela confessou, sem esconder a vulnerabilidade em sua voz. Gustavo se aproximou e, com um olhar compreensivo, sentou-se ao seu lado. Ele sabia que, para Laura, esse processo não seria fácil. Como poderia ser? Ela tinha passado a vida inteira lutando, sobrevivendo. Agora, de repente, ela estava sendo apresentada a uma vida sem lutas. E tudo o que ela sabia era ser uma sobrevivente. "Eu sei que é difícil", ele disse suavemente, "mas você tem todo o tempo do mundo. Não precisa fazer nada apressada. Estamos juntos nisso e vou estar aqui sempre que precisar." Laura não sabia como reagir. As palavras de Gustavo eram reconfortantes, mas seu coração ainda estava em guerra. Ela sentia que não merecia tanto. Sentia que, de algum modo, estava prestes a perder tudo aquilo, como se fosse impossível para ela acreditar em um futuro melhor. Mas algo começou a mudar. Pouco a pouco. A casa se tornou o lugar onde ela começou a entender o significado de estar em paz. Ela passou a cuidar dela mesma, mesmo que de forma hesitante. Um banho quente,
roupas limpas, pequenos gestos de carinho com ela mesma que antes seriam impensáveis. No entanto, quando se olhava no espelho, o reflexo parecia estranho. Laura, que antes era só dor, abandono e sobrevivência, estava começando a dar pequenos passos para se transformar. Ela começou a cozinhar, mesmo que fosse o básico, algo simples, como arroz e feijão. Mas para ela aquilo era uma vitória. O cheiro da comida no ar, o som do fogo na cozinha, a sensação de estar fazendo algo por si mesma. Tudo isso parecia um mundo novo. Um mundo que ela tinha medo de se aproximar, mas que agora estava ali diante dela, como uma promessa de que a vida podia ser mais do que o sofrimento. A cada dia, Gustavo a visitava. Não mais apenas para entregar comida ou garantir que ela estivesse bem. Ele a ajudava com pequenas tarefas ou simplesmente conversava, oferecendo uma escuta atenta e respeitosa. Ele sabia que Laura precisava de mais do que ajuda material. Ela precisava aprender a confiar novamente, a acreditar que podia ser algo além do reflexo da dor que carregava. Uma tarde, enquanto ela estava organizando os livros na estante, Gustavo entrou e, sem querer, fez algo que fez seu coração bater mais rápido. Ele perguntou com curiosidade genuína: "Laura, o que você sonhava em ser quando era mais nova? Quando ainda estava na escola?" Laura parou por um instante. Era uma pergunta simples, mas que a pegou de surpresa. Ela nunca havia pensado nisso. Nunca havia se permitido sonhar, pensar no futuro. Ela sempre viveu no presente, no imediato, porque o amanhã parecia uma ideia distante demais para alguém como ela. Mas agora, ali, no conforto daquela casa, ela se viu pensando. Eu queria ser professora", disse ela, com um sorriso tímido, como se estivesse falando sobre alguém distante. "Eu queria ensinar crianças. Mas a vida não foi bem assim, né?" Gustavo sorriu com carinho. "Eu sei, mas quem diz que não pode ser agora? Nunca é tarde para recomeçar, Laura. Você tem uma chance agora. E se o seu sonho ainda estiver aí, no fundo, talvez seja a hora de dar esse passo." Essas palavras tocavam fundo nela. Como poderia ele acreditar tanto nela, depois de tudo o que ela passou? Como alguém que tinha uma vida tão diferente poderia olhar para ela e enxergar um futuro possível? Mas havia algo nelas, nas palavras de Gustavo, que a fazia acreditar, mesmo que só um pouquinho, que talvez ela pudesse ser mais do que sua dor, mais do que seu passado. Ela sorriu de forma incerta, mas com um brilho nos olhos que ele ainda não havia visto. "Você acha que eu conseguiria?" "Eu tenho certeza." Gustavo respondeu com firmeza. "Mas você tem que querer, Laura. Você tem que acreditar que você pode. E você vai, porque você já deu o primeiro passo. Você já está aqui." Laura olhou ao redor da casa e pela primeira vez sentiu um calor profundo no peito. Ela ainda não sabia como, ainda não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas algo dentro dela dizia que ela não estava mais sozinha. Gustavo, com seus gestos simples, estava oferecendo-lhe não apenas uma casa, mas uma chance. E talvez, com essa chance, ela poderia reconstruir a mulher que ela sempre foi, mas que havia se perdido nas ruas, nos anos de sofrimento. Nos dias que se seguiram, Gustavo começou a ajudar Laura a buscar maneiras de aprender mais. Ele a inscreveu em cursos básicos, algo simples, algo que a ajudasse a se integrar melhor na sociedade. Laura, embora desconfiada no início, começou a perceber que aquilo não era só uma gentileza. Era um passo real para um futuro diferente. E aos poucos, Laura se foi transformando. Ela começava a sonhar de novo, a olhar para o futuro com uma luz que antes parecia apagada. Ela estava fazendo o impossível, estava recomeçando sua vida, mesmo sem saber como, mesmo com medo de cair novamente. Mas com cada pequeno passo, com cada conquista diária, ela sentiu uma coisa: esperança. Ela olhou para Gustavo uma vez, com um sorriso tímido,
mas cheio de gratidão, e disse: "Obrigado, Gustavo. Obrigada por me dar a chance de viver de novo." Gustavo apenas sorriu, um sorriso que dizia tudo, sem precisar de mais palavras. Ele sabia que Laura ainda tinha um longo caminho pela frente, mas o mais importante era que ela agora tinha algo que antes não tinha: a vontade de seguir em frente. E isso, para ele, era mais do que suficiente. Laura estava sentada na varanda da casa, observando o movimento distante da cidade. O vento suave tocava seus cabelos, mas o peso no peito era como uma âncora. Olhava para o horizonte, tentando se concentrar na beleza ao seu redor. Mas a verdade é que seu passado insistia em se infiltrar em sua mente. Mesmo agora, depois de tantas mudanças, o peso daquilo que ela havia vivido na rua ainda a consumia. O que ela considerava ser sua vida, uma constante luta pela sobrevivência, não desaparecia de repente só porque ela tinha um teto sobre a cabeça. Ela ainda sentia as ruas em sua pele, o frio que lhe queimava os ossos e a solidão que se enfiava como uma faca em seu peito. O que antes parecia ser uma nova chance, uma oportunidade de recomeço, agora começava a ser um lugar onde ela se sentia perdida, como uma estrangeira em sua própria vida. Os olhos de Laura estavam vazios quando Gustavo chegou. Ele tinha a expressão preocupada ao vê-la ali, silenciosa, distante, perdida em pensamentos. Ela nunca falava sobre o que havia deixado para trás, mas Gustavo sabia que ela carregava um fardo pesado. Ele a conhecia o suficiente para perceber que, por mais que a vida de Laura estivesse em um caminho mais seguro, o passado ainda a atormentava. Havia algo de profundo e sombrio que ela escondia, algo que nem mesmo ela parecia querer enfrentar. Mas Gustavo não iria deixar isso passar. Ele sabia que se Laura quisesse se curar, teria que, em algum momento, enfrentar a dor que ela carregava. "Laura", ele começou com uma suavidade que só ele sabia demonstrar, "eu percebo que você está distante. Eu posso fazer algo?" Ela o olhou, ainda um pouco hesitante, como se fosse difícil encontrar palavras que descrevessem o que estava acontecendo dentro dela. O peso da dor, da solidão, parecia não permitir que ela falasse com clareza. Ela se sentia sufocada com as lembranças, com a pressão do que não conseguia explicar. "Eu não sei como explicar, Gustavo. A vida lá fora..." Ela hesitou, as palavras se formando lentamente. "Eu não consigo esquecer, sabe? Não consigo tirar da minha cabeça tudo o que eu vivi. A solidão, a fome, o medo, tudo isso ainda está aqui." Ela colocou a mão no peito como se tentasse afastá-lo, mas não conseguia. "Eu não sei como me livrar disso." Gustavo se sentou ao seu lado, olhando-a com um olhar intenso, mas compassivo. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil, que as palavras dela seriam difíceis de ouvir. Mas, de alguma forma, ele sentia que era o momento certo para Laura começar a expor o que estava engasgado dentro dela. "Não tem problema, Laura. Se quiser, pode me contar. Eu estou aqui e você não precisa esconder nada." Ele falou com uma calma que contrastava com a turbulência de seus próprios sentimentos. "Sei que não é fácil. Mas se você precisar de alguém para escutar, estou pronto." Ela fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para falar. A dor a consumia, mas ela sabia que esse era o único caminho para encontrar um alívio real. Depois de um longo silêncio, Laura finalmente começou a falar de maneira hesitante, mas sincera. "Eu sempre soube que era diferente das outras crianças. Quando eu era pequena, meus pais me deixaram..." Ela parou, a voz quebrando em um suspiro. "Eles me abandonaram sem nem olhar para trás. Eu fiquei com eles até os 7 anos, mas depois não me lembro de nada, além de estar nas ruas." A voz dela se embargou e uma lágrima solitária caiu de seus olhos. Laura não a limpou, pois estava perdida em uma lembrança dolorosa.
Gustavo, ao seu lado, sentiu a dor dela como se fosse sua própria. Não havia palavras que pudessem aliviar o que ela estava sentindo naquele momento. Ele apenas a olhou, com os olhos cheios de compreensão. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha fome, frio e medo. O medo era constante. A violência, os homens que... Ela não conseguia continuar. Eu sempre tentei sobreviver, mas havia momentos em que Ela hesitou, temerosa de expor mais uma parte dolorosa de sua história. Gustavo sentiu a angústia em suas palavras, a vergonha e a humilhação que ela tentava esconder. Ele sabia que não poderia mudar o passado de Laura, mas poderia, ao menos, ser o apoio que ela nunca teve. Ele tocou levemente seu braço, um gesto simples, mas cheio de carinho. Laura, eu sinto muito. Sinto muito por tudo o que você passou. Ninguém deveria viver assim. E eu quero que saiba que agora você não está mais sozinha. Você tem um lugar aqui e tem alguém que se importa. Laura olhou para ele, o olhar carregado de emoções conflitantes. Ela não sabia o que fazer com esse carinho, esse apoio que nunca soubera o que era. Ela nunca teve isso. Como poderia confiar tanto em alguém depois de tudo o que havia vivido? Mas, de algum modo, Gustavo parecia ser diferente. Ele não estava ali para julgá-la, não estava ali para a abandonar. E, ao contrário de todos os outros, ele estava disposto a escutá-la sem pressa, sem pressões. Ela respirou fundo e, com a voz baixa, continuou. Eu não sabia o que fazer. Eu tentava me esconder, tentar me proteger de tudo, mas o vazio sempre esteve ali. Eu me sentia como se fosse ninguém, como se minha vida não tivesse valor, sabe? Como se as pessoas olhassem para mim e vissem uma sombra, um fantasma. Não sei por quanto tempo eu sobrevivi assim. Eu não sei o que aconteceu com meus pais. Eu não sei se eles estão vivos ou mortos. Gustavo sentiu uma pontada de dor por ela. Ele sabia que Laura precisava mais do que palavras. Ela precisava de respostas. Ela precisava entender o que aconteceu com seus pais. Era isso que ela desejava há tanto tempo. Gustavo tomou uma decisão naquele momento. Ele faria o possível para ajudar Laura a encontrar o que tanto procurava, a verdade. Ele não sabia o que encontraria, mas algo dentro dele dizia que, de alguma forma, ele tinha que fazer isso. Eu vou ajudar você a encontrar seus pais, Laura. Vou procurar todas as informações que eu puder. Eu não posso prometer que será fácil ou rápido, mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Laura olhou para ele surpresa. Aquela promessa parecia impossível, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. A ideia de encontrar seus pais, mesmo que fosse apenas para entender o que aconteceu, parecia algo que ela jamais imaginara. Talvez fosse o começo de algo que ela ainda não compreendia totalmente, mas sabia que, ao menos, agora tinha alguém ao seu lado. Eu não sei o que dizer, Laura sussurrou com a voz embargada. Mas obrigada, Gustavo. Obrigada por acreditar em mim, por me ouvir. Eu não sei se estou pronta para isso, mas a ideia de poder encontrar alguém, faz com que eu acredite que talvez o meu passado não precise definir meu futuro. Gustavo sorriu suavemente, colocando a mão sobre a dela. Nós vamos fazer isso juntos, Laura. Vamos encontrar as respostas, por mais dolorosas que possam ser. E quando chegar o momento, vamos reconstruir sua história, passo a passo. Laura sentiu algo dentro de si quebrar, mas era uma quebra boa. Uma quebra que a fazia sentir que talvez fosse possível ser alguém além da mulher que ela havia sido na rua. A dor do passado ainda estava lá, mas agora havia uma promessa de algo mais, a chance de escrever um novo capítulo, de entender e, quem sabe, de se curar.
Laura estava de pé na janela da pequena casa, olhando para o horizonte. O sol estava prestes a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, mas por dentro ela não via a beleza do momento. O peso de sua decisão a consumia e sua mente estava um turbilhão. A viagem para o vilarejo parecia um sonho distante, um lugar onde o passado se misturava com o presente. Ela tentava se preparar, mas não sabia por onde começar. Como ela poderia se preparar para algo que não sabia o que era? Havia semanas que Gustavo estava imerso na busca por sua família. Ele havia contratado os melhores detetives e seguido cada pista com uma determinação que impressionava Laura. Cada dia que passava, ela sentia o peso da expectativa aumentar. E mesmo que ela tentasse afastar esses sentimentos, um fio de esperança começava a surgir, algo que ela não experimentava há anos. A ideia de encontrar seus pais, de entender o que havia acontecido com sua vida, a fazia sentir uma pequena chama de desejo e medo. Era uma linha tênue entre querer saber e temer o que poderia descobrir. Na manhã seguinte, Gustavo a encontrou na cozinha, mexendo distraída em uma xícara de chá. Ele estava com um sorriso cauteloso, mas seus olhos mostravam a certeza de que aquela viagem era importante, talvez mais do que Laura poderia entender. Laura, a viagem é amanhã. O detetive conseguiu novas informações. Vamos finalmente chegar mais perto de descobrir algo, ele disse, tentando suavizar a tensão no ar. Ela o olhou com um sorriso fraco, mas por dentro sentia o medo aumentar. O que eles encontrariam lá? E se os seus pais não estivessem mais vivos? E se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que ela imaginava? Eram tantas perguntas, tantas possibilidades, e Laura se sentia como se estivesse à beira de um abismo. Eu estou pronta, Laura respondeu, mas sua voz traía sua insegurança. Mas, e se tudo isso for em vão? E se não encontrarmos nada? Gustavo se aproximou, colocando uma mão suave sobre a dela. Seu gesto simples transmitia uma força tranquila, algo que Laura precisava. Ela respirou fundo, sentindo a confiança dele invadir seu peito. Eu sei que isso é difícil, mas você não está sozinha, Laura. Estamos nisso juntos e vamos descobrir o que aconteceu. E se a verdade for dura, vamos lidar com ela, juntos. Gustavo falou com firmeza, mas também com uma gentileza que tocou Laura profundamente. No dia seguinte, o caminho para o vilarejo era longo. A viagem parecia interminável e Laura sentia como se o mundo tivesse se transformado em uma estrada sem fim. Cada quilômetro percorrido a fazia sentir que estava mais próxima de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Mas ao mesmo tempo, o medo a dominava. O medo do desconhecido, do que encontraria quando chegasse lá. Quando finalmente chegaram ao vilarejo, o cenário era completamente diferente de tudo o que Laura já havia visto. O lugar tinha uma tranquilidade que contrastava com a agitação da cidade. As casas de pedra, com suas paredes gastas pelo tempo, estavam cobertas por vegetação. O vento leve parecia sussurrar histórias antigas, e Laura sentiu que o passado estava ali, espreitando cada esquina. Aqui estamos, Gustavo disse, tirando os olhos do mapa e olhando para ela com um sorriso tenso. Este é o lugar, Laura. Ela assentiu, sentindo o coração apertar. Tudo parecia tão distante e tão próximo ao mesmo tempo. A sensação de ser uma intrusa no lugar onde tudo poderia ter começado a fazia se sentir como uma espectadora em sua própria vida. Eles começaram a caminhar pelas ruas estreitas do vilarejo, perguntando aos moradores sobre a família de Laura. Todos pareciam ter lembranças de tempos passados, mas ninguém parecia saber exatamente onde sua família morava agora. Cada resposta negativa a fazia sentir um peso crescente de desespero. Ela não sabia se queria ou não encontrar o que procurava.
A curiosidade, por um lado, a puxava para frente, mas o medo de uma decepção profunda a mantinha enraizada no lugar. Finalmente, uma mulher idosa, que parecia ser uma moradora de longa data, deu a pista que tanto procuravam. Ela apontou para uma casa simples, no final da rua, e disse com uma voz suave: "Ah, sim, eu me lembro deles. Eles moravam ali há muitos anos. A família, eu ouvi falar que se mudaram, mas o senhor, o pai dela, ele era bom homem. Nunca me esqueci dele." A mulher sorriu com uma expressão nostálgica, como se estivesse revivendo uma época distante. O coração de Laura disparou. Aquela casa era a única pista concreta que tinham. Ela olhou para Gustavo, que lhe deu um sorriso tranquilo. Sabia que, embora a verdade fosse incerta, o simples fato de estarem tão perto já era uma conquista. "Vamos lá, Laura, é aqui." Gustavo disse com uma calma que parecia impossível em meio à tensão que ela sentia. Enquanto caminhavam até a casa, Laura se sentia como se estivesse indo em direção a uma porta que, ao ser aberta, revelaria uma nova parte de sua história. Ou talvez uma parte esquecida de seu passado. Cada passo parecia pesar toneladas e, ao mesmo tempo, ela não conseguia parar. Havia uma mistura de ansiedade e esperança, algo que a tornava vulnerável, exposta ao desconhecido. Quando chegaram à casa, Laura parou na frente da porta, olhando para o lugar. Era uma casa pequena, simples, mas ainda assim parecia acolhedora. As janelas estavam fechadas e não havia sinal de movimento. Laura estendeu a mão, mas hesitou. O medo do que poderia acontecer a impedia de agir. Ela estava à beira de algo, mas o que seria? Gustavo a observava com cuidado, esperando que ela tomasse a decisão de entrar. Ele sabia que aquele momento era dela. Ele não iria forçar nada, mas também não podia deixar de perceber o quanto essa busca significava para ela. Aquela porta, aquela casa, tudo aquilo representava mais do que uma simples localização. Representava o reencontro com a verdade, com uma história que Laura havia perdido e que de alguma forma ainda procurava. "Laura, o que você sente?" Gustavo perguntou, com a suavidade que só ele tinha. "Você está pronta para ir em frente?" Laura fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do momento. Ela sabia que a decisão estava em suas mãos. Era sua história, sua vida, e agora ela tinha a chance de reconstruí-la. Mesmo que a dor fosse imensa, ela sabia que não poderia mais fugir. Com um suspiro profundo, ela respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à porta. A jornada de descobertas havia começado e não havia mais volta. O som da porta batendo suavemente ecoou no silêncio do vilarejo. Laura estava parada ali, diante daquela casa que, até aquele momento, era apenas um lugar vago na sua memória. A fachada simples, de paredes gastas pelo tempo, parecia ainda mais imponente agora, como se guardasse todos os segredos de sua infância esquecida. Seu coração disparava, seus dedos trêmulos se curvando sobre o ferro frio da maçaneta, mas ao invés de encontrar força, ela sentiu o medo se aproximar. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. A dúvida, a raiva e a dor do passado se entrelaçavam com a esperança, formando um nó que a impossibilitava de respirar. A sensação de estar à beira de algo imenso, algo que ela não sabia como enfrentar, consumia cada fibra do seu ser. E ainda assim, a porta estava ali. O passado estava ali, à sua espera. Gustavo estava ao seu lado, um pilar de força que, de alguma forma, lhe dava coragem. Seus olhos, suaves mas firmes, a encaravam, tentando transmitir uma calma que ela não conseguia sentir. Ele sabia o que estava em jogo, sabia o que aquele momento significava para Laura, mas ele também sabia que não havia mais volta. A verdade estava prestes a ser revelada. "Você não precisa fazer isso sozinha, Laura." Ele murmurou, sua voz baixa, quase um sussurro,
como se as palavras pudessem ser levadas pelo vento. Ela o olhou, ainda sem saber o que dizer. A insegurança era grande demais. O peso daquilo tudo parecia esmagar seus ombros. Mas então, com um movimento hesitante, ela bateu à porta. O som reverberou na noite, fazendo sua respiração acelerar. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. O vento levantava a poeira das ruas e, por um momento, Laura pensou que o tempo havia parado. O estalo da porta se abrindo foi como um sinal de que nada mais poderia ser adiado. Era agora ou nunca. Uma mulher idosa apareceu à porta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos, marcados pelo tempo, se arregalaram ao ver a figura de Laura diante dela. Não era um olhar qualquer. Era um olhar cheio de reconhecimento, de dor, de saudade. A mulher estava lá, diante de Laura, com os olhos marejados, como se soubesse, antes mesmo de ouvir uma palavra, quem era aquela jovem. Você, a mulher murmurou, e então, como se não pudesse mais conter a emoção, ela deu um passo à frente e, sem dizer mais nada, abriu os braços. Laura não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela a olhou com uma mistura de incredulidade e confusão. A mulher a abraçou com força, apertando-a contra seu peito. Por um momento, Laura ficou paralisada, sem saber o que fazer. Não era possível que aquela mulher fosse sua mãe. Mas ali estava ela, segurando-a com uma intensidade que quase fez Laura sucumbir àquela sensação. Minha filha, a mulher sussurrou, chorando baixinho. Você está aqui. Depois de tanto tempo, eu nunca imaginei que esse dia chegaria. Laura sentiu o peito apertar e um nó se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Aquela mulher, aquela estranha, estava chamando-a de filha, mas como? Por quê? Sua mente estava em choque. O que ela deveria sentir? Raiva, perdão, desespero? Não sabia. Não sabia de nada. Gustavo observava à distância, em silêncio. Ele percebia a dor nos olhos de Laura e no abraço daquela mulher, mas sabia que aquele momento não seria fácil para nenhum dos dois. O reencontro não seria um conto de fadas, não seria simples. O caminho para a cura, para o perdão, era longo e sinuoso, e por mais que ambos quisessem se abraçar, ainda havia o peso de um passado não resolvido. A mulher finalmente se afastou, mas manteve as mãos de Laura entre as suas. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e a voz dela tremia, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para explicar algo que parecia inexplicável. Eu nunca quis te abandonar, filha. Você tem que entender isso. A mulher falou com dificuldade, como se as palavras estivessem presas há anos. As circunstâncias, a vida nos separou, não por escolha minha. Eu nunca te deixei de amar. Laura olhou para ela, sentindo uma raiva crescente dentro de si. As palavras da mulher não faziam sentido. Como alguém poderia dizer que não havia escolhido abandonar um filho? Como ela podia justificar o abandono de uma criança nas ruas, sozinha, sem ninguém, sem proteção? As memórias vieram como um turbilhão em sua mente. A dor do abandono, a fome, o frio, a violência. Você me abandonou, não me procurou, não fez nada. Eu passei por tanto sofrimento e você está aqui me dizendo que as circunstâncias te separaram de mim? Laura gritou, sentindo o nó de emoções explodir em seu peito. Seu rosto estava vermelho e ela sentia uma raiva que a consumia. Uma raiva que ela não sabia como controlar. Onde você estava quando eu precisei de você? A mulher deu um passo atrás, como se o grito de Laura a tivesse atingido com a força de um soco. Suas lágrimas continuaram a cair, mas ela não podia negar a dor que estava ali em suas palavras, no olhar de Laura. Ela sabia que não havia justificativa que fosse suficiente para o que acontecera. Sabia que a dor que Laura sentia era legítima.
E ainda assim ela queria que Laura entendesse que, apesar de tudo, havia amor naquele gesto. Eu sei que não há desculpas. A mulher continuou, com a voz fraca. Eu não sou uma boa mãe. Eu sei disso. Mas nunca deixei de pensar em você. Cada dia, cada momento em que você esteve fora da minha vida, foi um pedaço de mim que se perdeu. Eu só não sabia o que fazer. Não sabia como voltar atrás. Gustavo, que observava aquele momento com o coração apertado, sabia que era preciso agir. Ele sabia que, embora a dor fosse imensa, o futuro de Laura não poderia ser decidido por essa raiva. Ela precisava de um caminho para o perdão, não só para os outros, mas para si mesma. Ela precisava de uma chance de recomeçar, uma chance de ver que, mesmo diante da dor, a vida poderia ser diferente. Laura, Gustavo disse suavemente, se aproximando e tocando seu ombro. Eu sei que as palavras não podem apagar o que aconteceu, mas você tem o direito de escolher o que fazer com essa dor. Ninguém mais pode fazer isso por você, exceto você mesma. Laura olhou para ele, sentindo a intensidade de suas palavras. Ela sabia que ele estava certo, mas o peso daquilo tudo ainda a afligia. Como poderia perdoar uma mãe que a deixara nas ruas? Como podia acreditar nas palavras dela, depois de tanto tempo, tanto sofrimento? O desejo de encontrar uma explicação era grande, mas a dor do abandono ainda queimava. Ela não sabia o que fazer, não sabia se conseguiria perdoar. Mas, ao olhar para a mãe, viu uma mulher derrotada, fragilizada pela vida, e sentiu algo inesperado surgir dentro de si. Não era perdão, não ainda, mas uma compreensão, talvez. Um entendimento de que as feridas poderiam um dia ser curadas, mas que isso levaria tempo, talvez uma vida inteira. O reencontro não foi fácil, e não seria a solução para tudo. Mas, ali, naquele momento, com a ajuda de Gustavo, Laura sentiu que a possibilidade de reconstruir sua história estava ao seu alcance. O perdão, ela sabia, não viria de imediato. Mas talvez, ao menos, ela poderia começar a entender. Para o bem de todos, talvez fosse o primeiro passo. O silêncio que se seguiu ao grito de Laura parecia engolir a casa. A mulher idosa, agora trêmula, recuou mais um passo, deixando Laura a sós com seus sentimentos contraditórios. O olhar dela parecia vacilar entre o arrependimento e a dor, mas algo mais brilhava em seus olhos. Uma esperança frágil, uma esperança de que ainda fosse possível reconstruir algo, qualquer coisa. Laura olhou para ela, o peito apertado por uma mistura de sentimentos que não sabia como expressar. Eu sei que você não pode me perdoar agora, a mulher falou com a voz rouca, quebrada. Eu não espero isso de você. Só peço que me dê uma chance, não para mim, mas para você mesma, para sua paz. Eu quero que você saiba a verdade. Gustavo, sempre presente, tocou o braço de Laura com suavidade, buscando transmitir a ela alguma tranquilidade. Ele não sabia o que as palavras da mulher significavam para Laura. Não sabia se o que ela ouvira ajudaria em alguma coisa. Mas ele sabia que, para Laura, a verdade era um peso insuportável, que por algum motivo precisava ser liberado. O perdão, ele sentia, não viria de imediato. Mas o confronto com o passado talvez fosse o único caminho para que ela pudesse finalmente viver a vida que merecia. Laura respirou fundo e, antes de se afastar, olhou nos olhos de sua mãe. A dor no peito parecia intensificar a cada segundo, mas havia algo mais ali também. Um cansaço profundo, uma exaustão emocional que ela não sabia que sentia. Era como se o grito que soltou há pouco tivesse libertado uma parte dela que estava há tanto tempo aprisionada. Eu não sei o que eu esperava. Laura falou com dificuldade, suas palavras saindo como um fio de voz, tremendo. Não sei se esperava que você estivesse esperando por mim todos esses anos, ou se você me amava. Eu passei por tantos anos de sofrimento, de solidão, de medo. Sua voz quebrou.
e as lágrimas, que há muito tempo estavam reprimidas, começaram a cair com força. Cada lágrima parecia carregada de uma dor imensa, de todos os momentos que ela havia vivido sozinha. A fome, o frio, os olhares indiferentes das pessoas, a saudade de uma mãe que ela nem sabia se existia, a vida que nunca foi sua, mas que ela foi forçada a viver. Eu queria que você estivesse lá. Eu queria ter sentido o seu abraço, Laura murmurou, mais para si mesma do que para a mulher à sua frente. Mas eu não sei se eu consigo deixar isso ir. Eu não sei se consigo... A mulher, com as mãos trêmulas, tentou tocar o rosto de Laura, mas a jovem a afastou, com a raiva ainda borbulhando dentro de si. Não, ela não estava pronta, não ainda. Não poderia ser tão simples, não depois de tudo. Gustavo se aproximou mais uma vez, colocando a mão de Laura em seu ombro. Seus olhos, sempre suaves, buscavam a resposta em Laura, como se esperasse um sinal de que ela fosse finalmente aceitar aquela oportunidade, aquela chance de recomeçar. Ele sabia que não era fácil, sabia que o perdão era algo que se construía com o tempo. Mas ele também sabia que era possível, e ele acreditava que Laura poderia alcançar a paz, caso se permitisse. Laura, Gustavo sussurrou com ternura, quase como se fosse um pedido. Não deixe que a raiva defina quem você é. Não deixe que o sofrimento de ontem controle o que você pode ser amanhã. Ele se afastou um pouco, permitindo que ela processasse suas palavras. Laura, então, olhou para sua mãe novamente. O que ela via não era mais apenas a mulher que a havia abandonado. Havia algo mais ali, algo vulnerável, algo que ela nunca pensara que veria em alguém que a feriu tanto. Havia dor, arrependimento e talvez um pedido silencioso de perdão. A mulher idosa, com as mãos ainda levantadas, falou com uma calma dolorosa. Eu te amo, Laura, sempre te amei, mas eu não sabia como te proteger. Eu não sabia como te dar o que você merecia, e cada dia sem você foi um dia de tortura para mim. Eu só queria que você soubesse disso. As palavras pareciam cair como pedras sobre o coração de Laura. Ela fechou os olhos por um instante, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Mas a raiva ainda estava ali, pulsando forte. O sofrimento do passado estava tão fresco, tão real. Como ela poderia simplesmente deixá-lo ir? Como poderia acreditar em palavras que, por tanto tempo, ela imaginou vazias? Gustavo, que observava com o coração apertado, sabia que o processo de cura seria doloroso e lento. Ele sabia que o reencontro não seria uma solução mágica, que não resolveria tudo de uma vez. O sofrimento de Laura não poderia ser apagado, e a perda de tantos anos era algo que nunca poderia ser recuperado. Mas ele acreditava que havia algo valioso em dar àquela mãe e filha uma chance de recomeçar. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Laura falou, sua voz agora mais suave, mas ainda cheia de dúvida. Eu não sei se posso te perdoar. A mulher olhou para ela com tristeza, mas também com aceitação. Ela sabia que o perdão não seria imediato, sabia que o caminho de Laura não seria fácil, que as feridas poderiam demorar a cicatrizar. Mas ela também sabia que não podia fazer nada, além de esperar que sua filha estivesse pronta para lidar com o passado. Gustavo, mais uma vez, se colocou ao lado de Laura, tocando-a com suavidade. Ele estava ali, não como um salvador, mas como alguém que queria ser a ponte entre o passado e o futuro. Laura, você não precisa decidir tudo agora. Não agora. Ele falou com firmeza, mas também com sensibilidade. O perdão é um processo, não um momento. E você não precisa fazer isso sozinha. Estamos todos juntos nisso. Laura olhou para ele e pela primeira vez sentiu uma leve sensação de paz. Não que as questões estivessem resolvidas ou que ela tivesse, de repente, encontrado todas as respostas. Mas ali, naquele momento, algo começou a mudar. Algo começou a se dissolver dentro dela.
A dor não sumiria da noite para o dia, mas talvez ela pudesse começar a entender que a vida poderia sim continuar. Que talvez o perdão fosse algo que ela tivesse que dar a si mesma antes de dar aos outros. Ela olhou para sua mãe uma última vez, e desta vez não afastou a mão. Não disse nada. Mas no silêncio, entre os olhares trocados, havia um sinal de que o caminho, embora difícil, estava sendo trilhado. Era uma manhã fria quando Laura e seus pais, ainda hesitantes e com as emoções à flor da pele, se sentaram juntos pela primeira vez. A casa onde estavam não era grande, mas agora, depois de tantos anos de solidão, ela tinha um significado profundo. O lugar que Laura, por tanto tempo, havia imaginado como um sonho distante, agora estava ao alcance de suas mãos. Mas apesar da proximidade física, as barreiras emocionais que existiam entre ela e seus pais ainda eram montanhas imensas, difíceis de escalar. Laura não sabia por onde começar. Seu olhar atravessava as paredes da casa, como se procurasse uma resposta que não estava ali. Seu peito estava pesado, e as palavras que por tanto tempo ela desejou dizer pareciam se perder antes mesmo de sair de sua boca. Não sabia se a culpa que sentia de ter guardado tanto rancor era maior do que o alívio de finalmente ter encontrado um lugar para chamar de lar. Sua mãe, sentada do outro lado da mesa, não ousava olhar diretamente para ela. Seus olhos estavam molhados, mas ela sabia que não podia fazer nada para reverter os danos feitos no passado. O arrependimento parecia ser uma constante em sua vida agora, mas também uma oportunidade de reconstruir o que fora destruído. Sua mão tremia quando, timidamente, ela tentou alcançar a de Laura, mas a jovem se afastou rapidamente, a dor ainda muito viva. "Eu não sei como fazer isso." A mãe de Laura murmurou com a voz quebrada. "Eu nunca soube o que fazer com a minha dor, mas agora eu vejo o quanto te feri." O silêncio pesado pairava entre os três. Gustavo, que estava em uma das pontas da sala, observava a cena com um olhar preocupado, mas também cheio de esperança. Ele sabia que a reconstrução seria um caminho longo. Não haveria soluções fáceis, nem perdões instantâneos. Mas ele também sabia que a única chance de mudança era dar a Laura e sua família a oportunidade de se reconstruírem. Com o tempo, Gustavo propôs uma ideia simples, mas poderosa. Ele sabia que a reconstrução não se daria apenas com palavras, mas também com ações. Por isso, ele ofereceu um emprego à mãe de Laura em uma das suas empresas, acreditando que isso poderia ser um passo inicial para trazer a dignidade de volta à sua vida. O pai de Laura, por outro lado, recebeu ajuda para encontrar um trabalho que garantisse a ele uma renda estável, longe das dificuldades que a rua lhe impôs por tantos anos. "Eu quero que você saiba que, independentemente do que aconteça, estamos aqui para apoiar você", Gustavo disse a Laura, tentando mais uma vez ser a ponte entre ela e seus pais. Laura olhou para ele e por um momento viu nele mais do que um amigo. Viu alguém que acreditava nela quando ela mesma não acreditava. Mas, ao mesmo tempo, não sabia como lidar com a dor que sentia ao estar novamente sob o mesmo teto que seus pais. Era como se ela ainda estivesse em um estado de negação, tentando encontrar uma explicação para tudo o que acontecera. "Eu não sei se consigo", Laura murmurou, sem conseguir manter a voz firme. "Eu não sei se consigo ser a filha que vocês esperam. Eu ainda estou muito magoada." Gustavo, com toda a paciência do mundo, se aproximou de Laura e, com suavidade, colocou a mão sobre a dela. "Você não tem que ser perfeita, Laura. Você só precisa ser você mesma. A mudança é um processo e nós estamos aqui para te ajudar a seguir em frente com seus erros e acertos." Essas palavras, ditas com tanta sinceridade, tocaram o fundo de Laura. Ela olhou para Gustavo
e pela primeira vez sentiu que ele não havia apenas como uma causa para salvar. Ele havia como uma pessoa, com tudo o que ela era, com todas as imperfeições, com a sua dor e os seus medos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A convivência com seus pais não era fácil, muito menos simples. Laura se sentia perdida dentro da casa, tentando se acostumar com o conceito de lar, um conceito que ela tinha esquecido com o tempo. O simples ato de jantar juntos como uma família parecia quase surreal. E cada palavra de carinho, de perdão, parecia um peso que ela não sabia como carregar. A tensão entre ela e sua mãe foi diminuindo aos poucos, mas o processo de cura era doloroso. A raiva de Laura ainda existia, ela não podia negar isso. Às vezes, ela acordava no meio da noite, assustada com os pesadelos do passado, sentindo o frio da rua, o abandono, a saudade. Mas havia algo novo acontecendo. Algo que ela não conseguia explicar totalmente. A convivência com o pai, que sempre foi mais distante, também começou a mudar. Aos poucos, ela começou a ver nele um homem que, embora tivesse falhado, estava tentando melhorar. Ele não era mais o homem frio e indiferente do passado, mas alguém que estava disposto a fazer o que fosse necessário para criar uma nova realidade para a sua família. Ele não sabia o que o futuro reservaria, mas tinha esperanças de que poderiam reconstruir juntos. E ao ver isso, algo dentro de Laura começou a ceder. A raiva foi dando lugar a um sentimento mais suave, mais amargo, mas também mais verdadeiro. Ela começava a perceber que, apesar de todos os erros do passado, sua família nunca a tinha esquecido. Não da forma como ela imaginava, mas de uma maneira que, até aquele momento, ela não compreendia. Gustavo, como sempre, estava ali, observando tudo de longe, mas com o coração aberto. Ele sabia que o caminho de Laura e sua família era tortuoso e cheio de curvas perigosas, mas também sabia que, se eles conseguissem atravessar tudo isso, o que viria do outro lado seria muito mais forte. Ele sentia orgulho de ver Laura começando a dar passos para reconstruir sua vida e, ao mesmo tempo, sentia uma dor profunda, pois sabia que a reconstrução não seria completa sem o perdão. À medida que os dias passavam, a família de Laura começou a se reorganizar de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. A casa, antes vazia e fria, agora estava cheia de conversas e risos tímidos. Laura, mesmo com todas as suas incertezas, começava a se sentir parte de algo maior, parte de algo que ela achava que nunca teria. Ela começava a perceber que as feridas do passado, embora profundas, poderiam começar a cicatrizar, se ela estivesse disposta a tentar. E aos poucos, o sentimento de pertencimento foi crescendo dentro dela. Era como se ela estivesse finalmente encontrando o seu lugar. Sua casa, seus pais, seu futuro, tudo começava a tomar forma, e ela, mesmo que hesitante, começava a acreditar que a reconciliação não era apenas uma possibilidade, mas uma realidade. No fundo, Laura sabia que a esperança de um futuro melhor para todos estava finalmente se tornando palpável. O amor, que havia sido perdido por tanto tempo, estava começando a florescer novamente. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Laura observava através da janela do pequeno lar que ela e seus pais haviam começado a chamar de casa. Era um cenário simples, mas em seu coração, aquilo representava tudo o que ela jamais imaginara ser possível. Havia algo no ar, uma sensação de paz que ela nunca sentira antes, uma paz que vinha do esforço, da luta e do sacrifício. Aquela casa, simples mas cheia de vida, tinha um significado profundo para Laura e sua família. Ela havia sido conquistada não apenas com o trabalho, mas com o amor que começava a surgir novamente entre os três. A reconstrução da família de Laura não foi fácil, e o processo ainda estava longe de terminar, mas algo essencial já havia acontecido. Eles estavam juntos, e isso era o que importava.
Ela não conseguia esquecer tudo o que passara, nem os anos perdidos nas ruas. Mas ela também sabia que o passado não poderia mais ditar seu futuro. A vida estava dando a ela uma segunda chance e ela não queria desperdiçá-la. O trabalho de sua mãe estava indo bem e seu pai, que antes parecia tão distante e desiludido, agora encontrava-se com o semblante mais tranquilo. Os dias de luta no exterior pareciam cada vez mais distantes e as tarefas simples da vida cotidiana, como preparar o jantar ou cuidar da casa, ganhavam novos significados para eles. Laura nunca imaginou que esses pequenos gestos, essas pequenas conquistas, seriam a base para um novo começo. Gustavo, de fora, observava o progresso com um sorriso discreto, mas carregado de uma satisfação genuína. Ele não queria ser o herói da história de Laura, nem aparecer como alguém que havia salvado uma alma perdida. Mas ele sabia, com uma certeza silenciosa, que sua presença na vida deles tinha feito a diferença. Ele os ajudara a encontrar o caminho de volta para si mesmos, mas a verdadeira força viera de dentro deles. Enquanto Gustavo se afastava da porta da casa de Laura, sentiu algo diferente. Não era orgulho, nem pena, nem compaixão. Era algo mais profundo, uma conexão real, uma sensação de que ele havia cumprido um papel importante na vida de alguém. E embora esse papel estivesse chegando ao fim, o impacto que ele causara seria eterno. Ele não procurava reconhecimento, mas a paz que sentia ao ver Laura sorrindo novamente era mais do que qualquer aplauso poderia oferecer. Mas o processo não havia sido fácil. Laura, por mais grata que fosse, ainda lutava com as sombras do passado. As cicatrizes de sua infância, da dor que sentiu ao ser deixada para trás, ainda estavam lá, marcadas de maneira invisível, mas palpáveis. Ela tentava seguir em frente, tentava criar um futuro, mas sempre havia uma hesitação, um medo profundo de que tudo pudesse desmoronar novamente. Uma tarde, enquanto estava sozinha na sala, ela se viu segurando um pedaço de papel antigo, uma carta que sua mãe havia escrito, mas nunca enviado. As palavras, escritas de forma tremida e cheia de arrependimento, eram um reflexo da dor que sua mãe sentira por tê-la deixado para trás. As palavras eram duras, frias e pareciam um eco do passado de abandono. Mas agora, ao ler aquelas palavras, Laura percebeu algo que não via antes. A mãe de Laura não a havia deixado por escolha, não a abandonara por maldade. As circunstâncias haviam sido implacáveis, mas o amor de sua mãe, mesmo na distância, nunca tinha desaparecido. Naquela noite, ela se aproximou da mãe, que estava na cozinha, e a abraçou de surpresa. Laura nunca tinha feito isso antes, nunca soubera como expressar o que sentia. Mas naquele momento, com o cheiro do jantar enchendo a casa e a suavidade do toque materno, ela sentiu que precisava dizer algo que até então nunca havia dito. "Eu te perdoo", disse Laura com a voz baixa, mas firme. As palavras vieram de um lugar profundo dentro dela. Sua mãe, com os olhos marejados, a abraçou com mais força, como se estivesse tentando proteger aquela filha que sempre desejou de volta. Não havia mais espaço para ressentimentos. Não havia mais espaço para mágoas que impedissem o novo começo. Ambos sabiam que o futuro ainda seria desafiador, mas o perdão os havia libertado de um peso imenso. Com o tempo, Laura começou a planejar o futuro de uma maneira que antes parecia impossível. Ela começou a estudar, a sonhar com uma carreira que até então parecia um luxo distante. Gustavo a incentivava a buscar suas paixões, a descobrir o que realmente a movia. O simples fato de poder se imaginar em um futuro diferente, em um futuro cheio de possibilidades, era um salto gigante para ela. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha controle sobre a sua vida. Seu destino estava em suas mãos e ela estava pronta para agarrá-lo.
A relação entre Gustavo e a família de Laura também se fortalecia. Ele passou a ser mais do que um amigo distante. Tornou-se parte da história deles, alguém que havia mostrado o que era possível quando se tem esperança e uma mão amiga para ajudar. Ele se tornou um amigo querido dos pais de Laura, alguém que não os viu apenas como pessoas falhas, mas como seres humanos que estavam tentando fazer o melhor de suas circunstâncias. O vínculo entre eles era mais forte do que qualquer coisa material. Ele havia dado a eles a chance de recomeçar, mas também os ensinara a acreditar que o futuro poderia ser melhor. E assim, de dia para dia, a família de Laura foi se reconstruindo, não apenas em suas circunstâncias externas, mas em seu interior. Eles haviam encontrado o perdão, o amor e a esperança, e isso os tornava mais fortes do que qualquer adversidade que pudessem enfrentar. Os fantasmas do passado já não os assombravam da mesma forma. O tempo que passou nas ruas, as noites de solidão e os dias de sofrimento estavam se tornando apenas lembranças. O que importava agora era o presente, o que eles poderiam construir juntos. Em uma tarde fria de inverno, Laura, seus pais e Gustavo se reuniram na sala da casa para celebrar. Não era uma grande festa, nem algo grandioso. Era um momento simples, mas cheio de significados. A mesa estava coberta com uma comida simples, mas feita com amor. A conversa fluía com facilidade, sem tensões, sem rancores. Eles riam das pequenas coisas, das piadas bobas, das histórias do passado que aos poucos estavam sendo transformadas em algo mais leve. E naquele momento, Laura olhou para sua mãe e seu pai e, com os olhos brilhando, sentiu algo que jamais imaginou sentir. Um lar. Ela sabia que a jornada de redenção nunca seria completamente fácil. Sabia que sempre haveria desafios, que o passado poderia voltar a assombrá-los. Mas com o amor e a força que haviam encontrado, ela acreditava que nada seria impossível. A história de Laura e sua família não era apenas sobre superação. Era sobre a capacidade humana de recomeçar, de fazer a paz com o passado, de perdoar, de se reerguer. E acima de tudo era uma lição de que, por mais difícil que seja, sempre há uma chance de recomeçar, de encontrar um novo caminho e de transformar a dor em força. E ao olhar para o futuro, com seu coração agora leve e cheio de gratidão, Laura sabia que ela e sua família estavam prontos para tudo. Porque a verdadeira redenção não é apenas sobre encontrar a salvação, mas sobre a coragem de olhar para frente, de abrir os olhos para as possibilidades e de nunca desistir de quem você é, do que você pode se tornar. O vento frio da tarde tocava a janela da casa, mas dentro dela, Laura sentia-se aquecida de uma maneira que nunca soubera ser possível. Ela se sentou na varanda, olhando para o horizonte, onde o céu se misturava com as primeiras estrelas da noite. Era um cenário tranquilo, mas para ela, um milagre. Cada respirada sentia como se fosse um presente, algo que, até pouco tempo atrás, ela não acreditava que tivesse o direito de receber. Ela lembrava dos tempos em que vagava pelas ruas, sozinha, sem esperança. O peso da solidão, a dor do abandono, tudo aquilo parecia tão distante agora. Mas ao olhar para trás, ela sabia exatamente como tudo tinha mudado. Como uma pessoa que sequer a conhecia, um estranho, poderia ter se tornado alguém tão essencial em sua vida. Gustavo. Ele era a razão pela qual ela estava ali, agora, com um futuro em suas mãos. Ele a resgatou, mas não no sentido tradicional da palavra. Ele não era um herói que a salvou de uma situação. Ele foi a chave para que ela encontrasse finalmente a força dentro de si mesma. Ele havia acreditado nela quando nem ela mesma acreditava. Ele havia visto além das suas cicatrizes, do seu passado, e soubera o que ela poderia ser.
Laura respirou fundo e sorriu. Não havia mais ressentimentos, não havia mais medo, só gratidão. Ela se levantou e entrou na casa, onde seus pais estavam compartilhando uma noite tranquila, como qualquer outra família normal faria. Eles estavam juntos, de novo, e ela sabia que isso era apenas o começo. Não seria fácil, ela sabia. Mas agora ela tinha algo para lutar. Ela tinha seu lugar. Agradeceu em silêncio a Gustavo, mesmo que ele nunca soubesse o peso de sua gratidão. Ele havia mudado sua vida para sempre. Ele mostrou que a redenção não é só possível, ela é necessária. E por isso Laura nunca deixaria de ser grata. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que recomeçar é possível. Obrigado por estar comigo até o fim.